Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: a pandemia acabou, mas será que acabou mesmo? Sempre recebo muitas perguntas no consultório, seja na rua, em família, então é sempre bom esclarecer e voltar a esse assunto. O Covid-19 realmente acabou? Como estão os casos, variantes, infecções em 2024, 2025? A vacinação ainda é necessária e o que a ciência mais atual tem a dizer sobre isso? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Considere se inscrever no canal e bora pro vídeo. Aliás, antes de mais nada, sugestões de temas, qualquer coisa, dúvidas, deixem aí em comentário que aí eu trago mais vídeos para vocês, tá bom? O que me falta realmente é, ideias aí para trazer vídeos aí para vocês. Mas me estimulem aí que sem dúvidas vocês vão gostar. Bom, Covid-19 é uma infecção respiratória sistêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2 e declarada como pandemia pela OMS em março de 2020. E esse nome Covid-19 ainda tá meio, né? Mas é porque, né, ele surgiu no ano de 2019 e cada vez mais apontam, principalmente com a guerra China e Estados Unidos, de que evidências mais marcantes de que foi produzido num laboratório. Mas creio ainda que, de acordo com Veronese, um livro super importante ali em infectologia e registros na Nature, vídeos na época no final de 2019, levam a crer que a China realmente estava tentando uma vacina naquela época para o SARS-CoV, que é o, o vírus, né, originário ali do Covid-19, SARS-CoV-2. E, bem, ele que assolou, né, a China em anos atrás, ali na década de 70, 30, né, com a SARS, com a MERS, né, síndrome de angústia respiratória do Oriente Médio, síndrome de angústia respiratória aguda. No Brasil, tivemos pequenos focos ali de epidemia, mas nada muito relevante para chamar atenção a nível mundial. Claro que tiveram mortes, tiveram baixas, tiveram pessoas doentes, sem dúvidas, mas nada se assemelhando a notícias de grande impacto na mídia. Nada se assemelhando, claro, à pandemia que vivemos aí em 2020, 21, 22 e enfim. Bom, em maio então de 2023, a OMS declarou fim da emergência de saúde pública, de importância internacional, mas não o fim do Covid-19 como doença relevante. E variantes em 2024 e 2025, temos a JN.1, que é uma subvariante da Omicron, predominante até o início de 2025, BA286 e outras subvariantes recombinantes. Tanto que, recentemente, teve um vírus, uma variante aí do Covid-19, né, no caso, o próprio Covid-19, mas uma variante dele que fez uma mutação em ponto no gene da espícula, da spike, que é realmente onde eram produzidas várias vacinas, ou seja, aumenta a transmissibilidade e o escape imune do vírus. Sem dúvidas, essas variantes e pessoas vacinadas pelo COVID-19, pela vacina ali, né, do Covid-19, tende a ter quadros mais leves, né? Não tenha dúvidas. Um exemplo aí que eu sempre dou, né? Porque tem gente que não quer se vacinar, que não acredita em vacina, enfim. Faça um paralelo com relação à poliomielite. No passado, tínhamos casos de paralisia infantil. Hoje é muito, muito, muito raro, né? Um outro paralelo que eu faço é com relação ao vírus do sarampo, da catapora, que é a varicela, cachumba. Sim, temos vacinas para esses vírus. E por que que você acha que temos ainda infecções por esses vírus? Sem dúvidas, teremos ainda infecções por esses vírus, mas quadros leves, quadros sem sintomas, ou seja, assintomáticos. Mas quadros mais graves, eles são e foram evitados, né? É aí que vem o advento da vacina e que há tanto a gente tem que se orgulhar. Ou seja, os quadros mais graves das doenças que praticamente eram mortais naquela época, hoje em dia a gente consegue lidar com a vacina. A mesma coisa o Covid-19. Ou seja, não pense que, não entre naquela ladainha de que vacina não vale a pena, não vou me vacinar, isso e aquilo. Não, não faz sentido entrar nesse ponto, tá bom? Então, mas a questão é que essas variantes, apesar de vacinas, ainda causam quadros
de risco para idosos e imunodeprimidos. Bom, em 2025 temos a atualização das vacinas, né, da Covid-19 com as bivalentes ou monovalentes contra a JN1 e a BA286 que eu comentei ali em cima, né, antes do vídeo. E indicações prioritárias são para idosos maiores de 60 anos, imunocomprometidos, gestantes, profissionais de saúde. O intervalo recomendado é um reforço anual em geral com dose atualizada. E claro, após esses grupos se vacinarem, liberando para o público geral. No Brasil, no Plano Nacional de Imunização, mantém um esquema de reforço anual e a vacinação faz parte do calendário oficial para grupos de risco. Então, voltando, reinfecções em 2024 e 2025, casos de reinfecção continuam a ocorrer, sem dúvidas, mesmo em vacinados. Reinfecções tendem a ser, então, mais brandas, leves, menos associadas a hospitalizações, mas ainda há risco de Covid longa, a síndrome da Covid longa, e complicações em grupos vulneráveis. Sem dúvidas, uma imunidade híbrida, que é a pessoa que teve ali uma infecção prévia pelo Covid, mais a vacinação, é o que vai oferecer uma maior proteção duradoura, segundo estudos da Lancet Infectious Diseases em 2024. Enquanto um estudo na New England, né, Hybrid Immunity confers strongest protection against hospitalization from JN1, o artigo vai estar aí na descrição. Imunidade natural, a imunidade pela infecção, então, é mais forte, mas tende a decair com o tempo. Enquanto a imunidade vacinal, ela é programada, previsível, mas precisa de reforços. E a híbrida, a combinação das duas juntas, é mais eficaz contra as formas graves. A questão em torno de é que muitos países descontinuaram a testagem ampla, né, o que subestima o número real de casos. Na prática, em 2025, Covid-19, diagnóstico clínico, teste rápido antígeno PCR, que tem disponível em UPAs, UBSs aí, na cidade, estado de São Paulo e Brasil afora, quadros leves, sintomáticos, hidratação, antitérmicos e quadros moderados a graves antivirais como Nirmatrelvir, Ritonavir, que é o Paxlovid, e casos críticos, suporte, terapia intensiva. Da Covid longo, da síndrome pós-Covid, temos que afeta até 20% dos infectados sintomáticos, e sintomas persistem por mais de 12 semanas, incluindo fadiga, cansaço, dispneia, um esquecimento assim temporário, a palavra não vem, as coisas não aparecem de imediato na nossa cabeça, né? Como se tivéssemos com esquecimentos repentinos, né? Aumento da frequência cardíaca e reforça a importância da vacinação e prevenção da infecção. Lembrando que além do Covid, temos outros vírus, como comentamos aí no canal anteriormente, influenza, metapneumovírus. Nem tudo é Covid, minha gente, nem tudo é dengue. Então vamos focar no óbvio, que é o tratamento do paciente como um todo, né? O paciente tem sintomas, tem sinais, tem queixas, né? Tem um enredo por trás dele, ou seja, uma história, né, por trás da doença, né? Como que ele se contaminou, que sintoma apareceu primeiro, que sintoma apareceu depois. E aí então a gente foca num diagnóstico sindrômico, ou seja, síndrome gripal, síndrome de angústia respiratória aguda, né? Quadro febril, né? Ictro hemorrágico, quadro febril, né? Esclarecer, síndrome febril por arbovirose, enfim. Primeiro, focamos nos sinais e sintomas do paciente. Lembrando, foca no paciente, não foca na doença. E então, com o paciente, a gente compactua ali e chega à doença em si e ao tratamento específico e individualizado para cada indivíduo. Bom, como conclusão geral, então, temos que a emergência global da pandemia ela acabou, mas a Covid-19 ainda não é uma doença superada. O vírus continua circulando, sofrendo mutações, exigindo vigilância epidemiológica, reforço vacinal. A prevenção continua sendo a melhor conduta, especialmente em grupos vulneráveis, e continue se atualizando, incentive a vacinação e oriente as pessoas ao seu redor com base na ciência e não, por favor, com base na opinião leiga. Combinado? Bom, as referências vão estar no primeiro comentário fixado aí no vídeo ou na descrição. Compartilhe esse vídeo com quem precisar, com quem lhe interessar, todos à sua volta. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.